Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar a lição 7 da revista da Escola Bíblica Dominical, As Promessas de Deus, no quarto trimestre de 2024. Essa lição vai ser ministrada no dia 17 de novembro de 2024. O título é A Promessa de um Novo Coração. A Promessa de um Coração Novo. Esse é o título, A Promessa de um Coração Novo. Texto áureo. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Verdade prática. O salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. É interessante essa verdade prática. Vai ter comentário sobre esse assunto durante a lição, mas é interessante. O salvo em Cristo, ou seja, a pessoa que teve a experiência do novo nascimento, tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a vontade de Deus. Ele se esforça para fazer a vontade de Deus. Leitura diária. Na segunda, o coração deve ser regenerado pelo Espírito. O Espírito Santo é quem traz a regeneração. A regeneração é o novo nascimento. Na terça-feira, do coração procedem as saídas da vida. Na quarta, o que sai do coração contamina o ser humano. Na quinta, guardando e conferindo tudo no coração. Fala de Maria, né? Quando as pessoas falavam a respeito do menino Jesus, ela guardava tudo no coração, conferindo as coisas no seu coração. Quer dizer, na sua mente, no seu entendimento. Na sexta, Deus viu o coração do ser humano. E no sábado, o coração alegre é remédio da alma. Leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 2, versículos 25 a 29, e depois Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34. O texto bíblico diz assim, em Romanos: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura, a ti, que pela letra e circuncisão é transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circunciso a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Jeremias: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Plano de aula, um comentário aqui agora na revista do professor. Introdução. Durante muitos anos, o povo de Israel serviu a Deus apenas com um coração religioso, restringindo o relacionamento com Deus apenas ao cumprimento de leis e tradições humanas. A promessa de um coração novo coaduna com as palavras de nosso Senhor Jesus, que afirmou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Esse é um coração transformado pela mensagem do Evangelho. Esse é um coração transformado pela mensagem do Evangelho. Item 2, a apresentação da lição, objetivos da lição. No item 1, o objetivo é conceituar a palavra coração de acordo com a Bíblia. No item 2, destacar a nova perspectiva de vida de quem tem um coração novo. No item 3, elencar as promessas para o coração novo. Esses são os objetivos. Motivação. A pessoa que tem um novo coração inclina-se para o reino de Deus e tem seu estilo de vida totalmente modificado. Assim, novos comportamentos são observados em uma pessoa que tem o coração novo. É o que nós já consideramos aqui algumas vezes. A pessoa, quando ela experimenta um novo nascimento, ela tem uma nova vida, ela recebe um novo coração, ela recebe uma nova natureza. Então agora é mais fácil para ela ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Por quê? Porque agora ela não é mais homem natural, ela é homem espiritual. A pessoa que se converteu agora se tornou um homem espiritual. E a palavra de Deus é espiritual. Então o homem espiritual confere com a palavra de Deus que é espiritual. Então, para ele não é difícil obedecer a palavra de Deus. Por isso que João disse em uma de suas epístolas que os mandamentos de Deus não são penosos. Mas eles não são penosos para aquele que nasceu de novo. Para aquele que é homem natural, é difícil ele seguir o caminho, né, da palavra de Deus, porque ela é espiritual. Então essa é a característica, a pessoa ela mudou a natureza, ela tem a natureza dela mudada, agora ela tem uma natureza espiritual, experimentou o novo nascimento, ela tem uma natureza espiritual, ela é um homem espiritual, ela cogita das coisas do céu, das coisas celestiais, não das coisas terrenas. Não é? Ela cogita pelas coisas celestiais, pelas coisas que são do céu, e não pelas terrenas. Ela cogita pelas coisas espirituais e não pelas coisas carnais. Sugestão e método. O primeiro tópico da lição ressalta a perspectiva bíblica de coração. De modo geral, o coração é o centro da razão e da emoção. Assim, a ação do Espírito Santo transforma a maneira de pensar e sentir do novo crente. Uma nova criatura, um novo pensamento, uma nova mente, um novo pensamento, tudo agora voltado para o espiritual. Partindo desse princípio, a Bíblia destaca que as leis estabelecidas para o povo de Israel na antiga aliança seriam praticadas não pelo cumprimento dos rituais e cerimoniais externos, e sim pela obediência sincera de um coração convertido. Temos o papel de orientar uma pessoa recém-convertida a respeito da regeneração espiritual, explicar para ela o que significa o novo nascimento. Conclusão da lição, aplicação. A promessa de um novo coração, expressa desde o Antigo Testamento, revela um estilo de vida que pensa e age
conforme os ensinamentos de Jesus. A prática dos ensinos de nosso Salvador identifica um novo estilo de vida de quem tem um coração como o de Jesus. Palavra-chave da lição é coração. Introdução. O coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso que ao longo da Bíblia nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e guardá-lo de todas as influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. As promessas para o coração são o tema desta lição. Item 1. O coração na perspectiva bíblica. 1.1. O coração na Bíblia. Na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico, não? Ao órgão anatômico, ao órgão físico. Essa bombinha que está bombeando sangue. Raramente, na Bíblia, o coração se refere ao órgão, ao principal órgão, né, do sistema circulatório. De modo geral, essa palavra se refere ao homem interior. O coração se refere ao homem interior. Exceto os 2 versículos que nós vamos ler aqui para ilustrar, quando a Bíblia fala a respeito do coração de carne, né, como órgão do sistema circulatório. Exceto esses 2 versículos aqui, em todo o contexto bíblico aqui que nós vamos continuar a estudar, a gente deve entender o coração como o homem interior, o seu pensamento, a sua emoção, a sua decisão, a sua consciência. De modo geral, essa palavra se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Desse modo, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior, o corpo físico, e ao homem interior, alma e espírito, que constitui o ser humano em sua integralidade, corpo, alma e espírito. É para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração, tudo que faz parte da nossa alma e espírito. Então aqui, irmãos, são 2 coisas que eu quero considerar. A primeira são os 2 versículos que se refere ao coração na Bíblia como órgão mesmo. O primeiro está em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 14. Já expliquei para os irmãos que o numeral está no masculino, porque está implícita a palavra livro. Então é 2 Samuel, não é 2 Samuel. É 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, porque está implícita a palavra livro. 1º livro de Samuel, 1º livro de Crônicas, 2º livro de Reis. E no Novo Testamento é 1 Coríntios, 1 João. Por que está no feminino o numeral? Porque está implícita a palavra carta ou epístola. Então, 1 Coríntios, 1ª epístola de Paulo aos Coríntios, 1ª carta aos Coríntios, aí o numeral está no feminino. No Antigo Testamento, o numeral está no masculino, porque está implícita a palavra livro. No Novo Testamento, o numeral está no feminino, porque está implícita a palavra carta ou epístola. Isso é conteúdo que a gente aprende na bibliologia. Permitindo Deus, vamos compartilhar esse conteúdo com os irmãos em momento oportuno. Então aqui está, irmãos, 2 Samuel 18,14. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão. Aqui é o órgão mesmo, do peito aqui. E agora a outra referência, 2 Reis, capítulo 9, versículo 24.
Então Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu no seu carro de guerra. Então aqui são dois versículos bíblicos que fazem a palavra, que se referem à palavra coração como órgão, como nosso órgão aqui do peito, né, que bombeia o sangue. Então, esse é o primeiro comentário que eu queria fazer sobre esse tópico aqui, 1.1. O outro é a respeito de quando o comentarista disse aqui: e ao homem interior, alma e espírito, que constitui o ser humano em sua integralidade, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Há uma doutrina que se chama tricotomia. Essa doutrina, ela apresenta o homem como três partes: corpo, alma e espírito. O corpo é o nosso corpo físico, a alma são as nossas emoções, nossos pensamentos, é a nossa personalidade, é aquilo que nós somos. E o espírito, que faz com que a gente creia que existe um Deus, que existe um ser superior, que faz do homem um homem espiritual, mesmo que ele não creia em Deus, mas ele crê em alguma coisa. Dificilmente ninguém não crê em nada. Você vai lá numa tribo de índio que nunca ouviu falar de Deus, de nada, nem de ninguém, mas ele tem o Deus dele. O relâmpago pode ser um Deus, o sol pode ser o Deus, e ele tem diversas divindades lá, então ele crê. Por quê? Porque ele tem essa essência espiritual dentro dele. Então o homem é feito de corpo, alma e espírito. O espírito nos faz entender que existe um Deus. Mas tem uma doutrina que se chama dicotomia. Tricotomia, corpo, alma e espírito. Dicotomia, corpo e alma. E fala que alma e espírito é a mesma coisa. E aí usa vários versículos que eu não vou aprofundar aqui, porque senão vai alongar muito o vídeo. Mas usa vários versículos comprovando. Eu vou preparar um estudo sobre esse assunto e falar com mais tranquilidade. Mas faz referência ao espírito como sendo alma, a alma como sendo espírita, busca fundamentação no hebraico para explicar que alma e espírito são a mesma coisa. Então existe essa dialética, existe esse debate da tricotomia e a dicotomia. Há cristãos que defendem a tricotomia, que o homem é corpo, alma e espírito. E há cristãos que defendem a dicotomia, que o homem é corpo e alma e espírito é a mesma coisa. E cada um tem as suas argumentações. Então existe uma dialética aí. É heresia? Não, não é heresia. É apenas um modo de interpretar. A Bíblia permite essa interpretação. Então, tem gente que interpreta como dicotomia, tem outros que interpretam como tricotomia. Mas não é heresia. Heresia é quando uma doutrina fundamental da Bíblia ela é negada. Por exemplo, Jesus não é Deus. Quem fala que Jesus não é Deus é heresia. Para o cristão, não existe trindade. É heresia, porque o cristão crê na trindade. Crê no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, não crê que Jesus foi um homem, né? Nós cremos que Jesus foi verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O verbo se fez carne. Há ensinos que dizem que Jesus não... que negam, ora negam a divindade de Jesus, ora negam a humanidade de Jesus. Então isso é heresia. Agora aqui é apenas uma interpretação, é um erro de interpretação, né? É uma variância de interpretação, mas que não chega a ser heresia, porque não está ferindo uma doutrina básica, né? Uma doutrina fundamental do cristianismo. Então são esses dois comentários que eu gostaria de fazer aqui. Os dois versículos que falam do coração como órgão e trazer para os irmãos essa ideia da tricotomia e da dicotomia. É importante, irmão, saber essas coisas. Às vezes
eu me demorei aqui nesse tópico, mas esse assunto ele é importante. Você saber o que é dicotomia, o que é tricotomia. Isso traz um conhecimento bíblico para você muito importante. É importante a gente ir alargando as fronteiras, amém? E sempre aprofundando no conhecimento. Número 2, a circuncisão do coração. O texto da leitura bíblica em classe apresenta Romanos capítulo 2, versículos 25 a 29, no contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão da nova aliança. De fato, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, a circuncisão, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Olha só que interessante. Lá no início da igreja primitiva, ali em Atos dos Apóstolos, né? Até que tem ali o primeiro concílio da igreja, em Atos capítulo 15, e ali o Paulo, Pedro, Tiago, conversando, eles chegaram à conclusão que os gentios não deveriam fazer a circuncisão. E aí eles enviaram cartas explicando que não seria necessária a circuncisão, porque agora a circuncisão não é mais feita na carne, mas agora a circuncisão é uma marca feita no coração da pessoa. A pessoa agora foi marcada por Jesus. Agora ela é uma nova criatura em Jesus Cristo. Essa é a verdadeira circuncisão. Essa é uma obra exclusiva do Espírito que nos capacita a ser um seguidor do Senhor Jesus e estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Sem essa circuncisão do coração, é impossível manter um relacionamento vivo com o Pai. Número 3, um coração novo. Esse ensino do apóstolo Paulo remonta o profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34. Fácil gravar, né? Coração novo lá em Jeremias, 31, 31. Você chegou lá, você vai encontrar o texto. Jeremias 31, versículos 31 a 34. A respeito de uma nova aliança que rompe com a antiga. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualísticas e externas, mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a sua lei no coração, poria a sua lei no interior da casa de Israel. Assim Deus daria um coração novo ao seu povo. Por isso o apóstolo Paulo faz referência a essa obra com a palavra espírito em vez de letra, pois a lei de Deus estaria dentro do ser humano que passasse pela obra da regeneração promovida pelo Espírito Santo. Portanto, de maneira geral, a palavra coração se refere ao que está no interior do ser humano. Sinopse 1. O coração se refere ao homem interior, para revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Aqui tem um texto dizendo, aqui ampliando o conhecimento, né? Não vamos perder essa oportunidade de ampliar o conhecimento, né, irmãos? Cardia, forma prolongada de uma palavra primária, car. Car em latim é cor de coração. O coração no sentido figurado, olha que interessante, irmãos, porque o coração no sentido real, a palavra coração no sentido real, no sentido denotativo, lembra, real tem denotativo tem então o sentido real é o sentido denotativo, é o coração órgão, é o nosso coração que está batendo aqui no peito, bombeando sangue. Essa é a figura, essa é o real, né? É o valor real da palavra, é o coração mesmo. Agora, no sentido figurado, é o que a Bíblia traz, o coração como o homem interior, com seus pensamentos, com as suas emoções, com os seus sentimentos, com a sua capacidade de decisão. Então vamos ler de novo aqui. Então, e esse é o sentido conotativo, né? O sentido conotativo é o sentido figurado. O sentido denotativo é o sentido real.
Forma prolongada, cardia, forma prolongada de uma palavra primária, car. Car em latim, cor, coração. O coração, no sentido figurado, os pensamentos ou sentimentos, a mente. Também por analogia, o meio. O coração partido, um substantivo que significa coração, a sede, o centro de circulação e, portanto, da vida humana. Então, aqui ele está falando do coração também como centro da circulação. Esse já é o sentido real da palavra. Em o Novo Testamento é usado apenas em sentido figurado. A palavra coração no Novo Testamento é apenas um sentido figurado. Número 1, como sede dos desejos, sentimentos, afetos, paixões, impulsos, o coração ou a mente, como sede do intelecto, significando a mente, o entendimento, e em sentido figurado, o coração de alguma coisa, o meio ou a parte central, por exemplo, o coração da terra. Quando Jesus fala, né, que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim importa que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites no coração da terra. Sentido figurado, né? O planeta Terra não tem coração, mas é no sentido assim, da parte central, né? Então, o coração, sentido denotativo, sentido real, é o nosso órgão anatômico, como falou aqui na lição, aqui, né, é o centro, né, da circulação, é o centro da circulação, onde bombeia o nosso sangue. E o sentido figurado, o sentido conotativo, é o que a Bíblia nos apresenta, de sede de emoções, de sentimentos. Auxílio teológico, a mente, também fazendo referência ao coração, né? Olha como o comentarista coloca. O coração refere-se à mente, mas não ao cérebro. E, nesse caso, não envolve a fisiologia humana. Trata-se de uma metáfora. O que é metáfora? Metáfora é como se fosse uma comparação, né? E embora a neurofisiologia do coração possa ser interessante por si só, não tem relação com esse uso da linguagem. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, dá a ordem de amar a Deus de todo o coração, alma e poder. Quando a ordem é repetida nos evangelhos, ocorre com 3 variações, em Mateus, Marcos e Lucas. Existe a variação comum aos 3 evangelistas, que é a adição da palavra mente. Em vez de falar coração, fala mente. Amarás o teu Deus de toda a tua mente, né? De toda a tua força. Então ali, quando fala coração, trocou por mente, que é o quê? É o seu intelecto, é o seu culto racional, né? É o seu culto consciente, lúcido. Você sabe o culto que você está oferecendo a Deus. Ao acrescentar em mente, os escritores dos evangelhos querem ter certeza de que o público ouve Jesus. Só que a adição é baseada no fato de que o significado da palavra hebraica para referir-se a coração inclui a mente. A palavra hebraica usada para se referir a coração inclui a mente. Para referir-se ao coração, inclui a mente. As atividades mentais do coração metafórico são abundantes. O metafórico é o sentido figurado, tá, irmãos? O coração é onde a pessoa pensa, é a mente dela, é onde a pessoa compreende e tem entendimento, né? A compreensão dela. O coração faz planos e tem intenções. A pessoa crê com o coração é o lugar da sabedoria, discernimento e habilidade. O coração é o lugar da memória. O coração desempenha o papel da consciência. Então, são aplicações metafóricas da palavra coração. Sentido figurado, a palavra no sentido conotativo, no sentido denotativo, sentido real, a palavra coração é o nosso órgão da circulação. Número 2, o coração de quem está em Deus. Número 2.1, um coração inclinado a Deus.
Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração. Por isso, ela passa a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, a própria necessidade espiritual. A respeito disso, nosso Senhor Jesus diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito, a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Considerações que fizemos no início, né? A pessoa agora é espiritual, ela vai inclinar para as coisas espirituais. Ela teve um nascimento espiritual. 2.2. Um coração consciente. Como centro da vida interior do ser humano, no coração meditamos, ponderamos e avaliamos, como fez Maria, a mãe de Jesus, ao ouvir que os pastores diziam acerca do menino. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Nós comentamos também no início sobre Maria. Assim, quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar seu coração e o que se passa ao seu redor, de maneira que possa desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2.3. Deus vê o coração. No livro do profeta Jeremias está escrito: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Jeremias capítulo 20, versículo 12. A partir desse texto, podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. É o local mais escondido da pessoa. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração. Ele contempla o ser humano por dentro e por fora. O Criador formou o homem em sua integralidade, tanto a vida exterior quanto a interior, e por isso ele contempla e conhece bem o coração de cada pessoa. Assim, quem foi regenerado e transformado é contemplado por Deus em todas as dimensões do coração. Sinopse 2. O coração novo é inclinado para Deus, consciente da sua vontade, e sabe que Deus conhece todas as coisas. Auxílio Teológico é a revista do professor, esse comentário. Nicodemos visita Jesus à noite. O fato de uma pessoa precisar nascer novamente se referia a um nascimento espiritual, mas Nicodemos entendeu que Jesus se referia a um nascimento físico. Mas o que Jesus podia esperar que Nicodemos soubesse sobre o reino? A partir das Escrituras, ele poderia saber que o reino seria governado por Deus, seria finalmente restaurado na terra e iria incorporar o povo de Deus. Jesus revelou a esse piedoso fariseu que o reino seria disponibilizado a todo mundo, não apenas aos judeus, e que Nicodemos não faria parte dele a não ser que nascesse novamente. Esse era um conceito revolucionário. O reino é pessoal e não nacional ou étnico, e as exigências para entrar nele são o arrependimento e o novo nascimento espiritual. Mais tarde, Jesus ensinou que o reino de Deus já havia começado no coração dos crentes, em Lucas 17, 21. E estará plenamente realizado quando ele voltar para julgar o mundo e abolir a iniquidade para sempre. Somente o Deus Espírito Santo concede a nova vida do céu, o ser nascido do Espírito. Ao mesmo tempo em que Deus coloca o seu precioso Espírito em nós, recebemos um espírito humano novo e regenerado. É o Espírito de Deus e não o nosso esforço que nos torna filhos de Deus. A descrição de Jesus retifica, quer dizer, corrige. Retificar é corrigir. Ratificar é confirmar.
Lembra da retífica do carro, né? Vai retificar o carro, quer dizer, vai colocar o carro alinhado, arrumadinho. Então vai retificar, vai corrigir. Não confundir com ratificar. Ratificar é confirmar. Então a descrição de Jesus retifica, ou seja, corrige a esperança dos homens de poderem, de alguma forma, herdar a virtude de seus pais, de conquistá-la pelo bom comportamento, pela formação recebida na igreja ou por se associarem às pessoas certas. Então, quer dizer, não é porque você tem uma formação na igreja, que você se associa às pessoas certas, que você faz o bem, não é isso que vai te dar uma nova vida, uma vida espiritual. É você ter uma experiência de salvação com Jesus, de experimentar um novo nascimento. Em determinado momento, devemos ser capazes de responder à pergunta: será que é já nascido o Espírito? A pergunta que nós devemos fazer: será que já é nascido o Espírito? Nós temos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Desejamos, anelamos pelas coisas de Deus, né? O espírito, o homem espiritual, ele anela pelas coisas espirituais. Isso tudo indica que você teve uma experiência do novo nascimento. Eu me lembro aqui sobre essa questão aqui que Jesus está dizendo, que Jesus está retificando a esperança do homem de herdar a virtude de seus pais, de conquistá-la por meio de comportamento ou formação recebida na igreja. Ou seja, eu me lembro daquele jovem rico, né? Que ele disse: ah, Senhor, todos os mandamentos que o Senhor falou, eu já tenho guardado todos eles desde a minha mocidade. Quer dizer, ele se sentiu justificado, né? Eu estou fazendo, eu estou guardando os mandamentos, eu honro meu pai e a minha mãe, aquele eu bem pequenininho, né? Eu, né? E Jesus fala: mas uma coisa te falta. Aí Jesus vai, toca naquela situação da riqueza dele, do apego da riqueza. E talvez sim, talvez não, Jesus nem fizesse questão da riqueza dele, mas Jesus só queria testá-lo, né? E não só testá-lo, mas mostrar para ele aonde que estava a falha dele. E ele se entristeceu e foi embora. Então, quer dizer, não é mérito nosso, amém? É o mérito de Deus em nossas vidas. Estamos hoje na presença de Jesus, não é por mérito nosso, mas é porque o Senhor nos amou primeiro, amém? E teve misericórdia de nós. Número 3, promessas para o coração, 3.1. Um coração feliz. Quando o ser humano tem um novo coração como resultado da obra realizada por Deus por meio de seu Espírito, a felicidade é uma realidade. Em seu Sermão do Monte, o Senhor Jesus faz uma lista de bem-aventuranças, isto é, um estado de felicidade para quem manifesta as virtudes do reino de Deus. Isso significa que a felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Em Provérbios lemos: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Provérbios 17, 22. Como consequência dessa felicidade, a alegria se instala no coração. Hoje sabemos pela ciência que a alegria no coração, isto é, no interior, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. A pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia tem a alegria do Senhor, que é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. 3.2. Um coração cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. O apóstolo escreve: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Tem uma tradução que diz
pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Essa tradução diz pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Essa palavra mostra que o amor de Deus está derramado no coração daqueles que têm o Espírito Santo e por isso o coração transformado. Essa palavra mostra que o amor de Deus está derramado no coração daqueles que têm o Espírito Santo e por isso o coração transformado. Por isso o coração do salvo está cheio de amor. Dessa forma podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu. E sobretudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, dominem vossos corações e sede agradecidos. Colossenses capítulo 3, versículos 14 e 15. Item 3.3. O penhor do Espírito no coração. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aqui esse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia de nossa salvação, dada por Deus e testificada em nosso coração. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa herança, é garantia de vitória para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua Igreja. Sinopse 3. Deus tem promessas de um coração novo, feliz, cheio de amor, que é derramado pelo Espírito Santo. Conclusão. Nessa lição estudamos a promessa de um coração novo para a Igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra, pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Contudo, mediante sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prova os pensamentos e recompensa cada um conforme suas ações. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Revisando o conteúdo, rapidamente 5 perguntas e respostas. Número 1. A que a palavra coração se refere? Até no Novo Testamento, né? A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Número 2. O que atesta a obra da nova aliança? O que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, a circuncisão, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Número 3. Qual é a capacidade de quem recebe o coração novo? Tem a capacidade de guardar seu coração e o que se passa a seu redor, de maneira que possa desejar a fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Número 4. Qual é a essência do cristianismo? O amor é a essência do cristianismo. Sem ele não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. Número 5. O que pode ser testificado em nosso coração? O penhor do Espírito Santo é a garantia de nossa salvação, dada por Deus e testificada em nosso coração. Assim, irmãos, terminamos mais uma lição, a lição 7, e prolongamos um pouquinho devido aos comentários, mas como eu digo para os irmãos, a revista da Escola Bíblica Dominical ela é muito rica. Ela permite a gente buscar comentários de outros assuntos para enriquecer e trazer e aprimorar, né? Trazer um conhecimento maior. E se nós temos essa possibilidade, a gente deve aproveitar para aprender mais da palavra de Deus. Compartilhe essa lição com irmãos e amigos e com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente,
em nome do Senhor Jesus Cristo.